Eu sou a Thelma e esse é o canal Que Livro Que Filme, e hoje é dia de falar de Carlos Ruiz Zafón, porque eu li A Sombra do Vento e não consegui mais esquecer esse autor. Então eu passei logo para o segundo livro, que é O Jogo do Anjo, que eu vou comentar para vocês hoje. E o interessante é que eu terminei super empolgado o primeiro livro e já comecei o segundo, e você vai numa expectativa de continuar daquela forma. Só que apesar de ser uma série de romances interligados, eles são realmente independentes e não tem a mesma narrativa, não tem o mesmo narrador, não tem os mesmos personagens. Alguns são até comuns, mas muda, né? A gente sai do Daniel Semperi e vai pro David Martin, que é bem diferente do Daniel. E aí eu fiquei um pouco me debatendo no começo desse livro, tentando ver similaridades e diferenças com o primeiro livro, o que eu acho que você tem que dar uma esquecida. Porque é diferente, né? A Sombra do Vento tem toda uma poética, uma linguagem bem peculiar e bonita, enquanto que nesse segundo você não vai ver esse mesmo tipo de linguagem. Não é que ele é mal escrito de forma alguma, é fantástico, só que não segue o mesmo padrão do primeiro. Além do narrador ser diferente, os narradores, então, têm personalidades diferentes, humor diferente, né? O Daniel tem um humor irônico, que eu me diverti muito durante o livro todo. O Martin, ele é um cara mais cínico, é um cara que sofreu muito da infância, um pai violento, um pai que era analfabeto, ou analfabeto funcional, que o espancava se o visse lendo um livro, só para você ter uma ideia. E é um menino que ama livros e vai se tornar um escritor. Imagina esse tipo de trauma, né? É uma situação um tanto estranha. Então é a história desse Martin que a gente vai acompanhar, que tem esse cinismo. Então eu estranhei um pouco, o humor dele é um humor seco, um humor que eu acho ácido demais. Só que você se acostuma, né? Depois que você resolve parar de comparar os dois livros, né, você embarca nessa história do Martin. O Martin, que perde o pai, acaba sendo assassinado, ele recebe a proteção de um milionário da cidade e também tem o seu caminho entrelaçado a um cara estranho, que é um anjo, o tal de Andreas Corelli, que propõe um trabalho para ele, que ele escreva um livro nos moldes que ele quer, mas o Martin se recusa a princípio. Martin, que é apaixonado pela filha do motorista desse cara rico que o protege, e vai viver a vida dele aí entre encontrar trabalhos, em conseguir publicar os livros dele, e acabar cedendo à tentação aí e aceitando esse trabalho que o Andreas Corelli oferece para ele. Então a gente vai conhecer essa trajetória, então você tem que se acostumar a essa vibração diferente da história. Um outro ponto engraçado é que eu comecei a ler sem prestar atenção nas datas, né? Então você está em Barcelona, é o mesmo clima do Cemitério dos Livros Esquecidos que você teve no primeiro livro. E não prestei atenção nisso, né? Em que ano começou a história. E de repente o Martin vai na livraria do Semperi e fala do Semperi pai e do Semperi filho. E eu achando que era o Daniel. Depois começou a ficar estranha a história, meio incongruente os fatos. Foi aí que eu percebi que a gente estava falando do avô do Daniel e do pai do Daniel. O Daniel nem existia, porque o Martin nasceu em 1900. A história começa em 1917. O primeiro livro começou em 1945, então é um pouco diferente. Eu levei um tempinho para perceber isso. E ele é bem amigo, o Martin é bem amigo do avô do Daniel. E enfim, então a gente vai ver essa congruência de personagens nos dois livros. Mas fica super indicado, eu não vou contar mais nada o que acontece, vai ser uma série de mistérios. Ele é escritor policial, ele tem esse humor ácido e cínico, na minha opinião, mas eu me emocionei no final do livro, né? Assim que eu parei de resistir às comparações, eu me vi chorando no último capítulo, e é uma história que vale muito a pena. Então fica aqui a minha sugestão, O Jogo do Anjo, do Carlos Ruiz Zafón. Se você gosta de conversar sobre livros, sobre esses autores, se inscreve aqui no canal, e se você curtiu esse vídeo, curta realmente, deixa o seu comentário, me fala o que você gostaria que a gente comentasse aqui, e é isso.
A gente se vê no próximo vídeo.